Olá pessoal, agora nós daremos continuidade à nossa aula sobre conteúdo de física que iniciamos na aula anterior, nossa aula sobre grandezas físicas vetoriais e operações com vetores. Eu sou o professor Eduardo Cardoso. Daremos agora continuidade ao nosso conteúdo com a resolução de exercícios sobre operações com vetores e cinemática vetorial. Nós iremos agora falar um pouco sobre um exemplo de questão. Observe a figura a seguir e determine quais vetores que têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, têm o mesmo módulo e são iguais. Então, primeiramente, a gente pode dizer que os vetores A e o vetor, por exemplo, F, eles são vetores que são vetores opostos, né? Ele tem o mesmo módulo aqui, 1 quadrado, 2 quadrados. Na verdade são iguais. O vetor A e o vetor F são iguais, porque eles têm o mesmo módulo, 1 quadrado, 2 quadrados, 1 quadrado aqui, 2 quadrados. Esses quadrados servem para determinar o lado aqui do quadrado, o tamanho. E estão apontando para a mesma direção. Eles não estão no mesmo lugar, mas eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. O sentido é de baixo para cima, direção vertical, e o valor 1, 2, então são iguais. Os vetores C e D também, eles estão apontando na mesma direção, tem o mesmo sentido indo daqui para cá, por exemplo, se a gente fosse determinar, ele tem a direção diagonal, então são iguais. Os vetores B, aqui, por exemplo, o vetor B, aqui, por exemplo, ele já não é igual a nenhum outro. E o G também não é igual a nenhum outro, entendeu? Então, a gente não pode determinar que eles têm a mesma direção, têm o mesmo sentido e o mesmo módulo. Entendeu? A gente pode determinar que B tem o mesmo módulo de A e o mesmo módulo de F, mas ele não tem a mesma direção e o mesmo sentido. E G, por exemplo, 1, 2, 3, 4 quadrados, ele é bem maior do que todos os outros. Agora, considere as setas representadas em cada placa. Qual alternativa abaixo está correta? Vamos lá. Zona Oeste, Centro, Zona Norte, São Luís, Teresina. Na primeira, na 1, os sentidos são diferentes. Na 2, as direções são diferentes. Letra B. Não há diferença entre elas, pois praticamente têm o mesmo tamanho. C. Somente as intensidades. Letra D. Na primeira, as direções são diferentes. Na segunda, os sentidos são diferentes. A resposta é a letra D, pois na primeira, as direções são diferentes. Uma aponta na direção diagonal e uma aponta na vertical. Ou seja, direções diferentes. E na letra e a última placa são sentidos diferentes. Estão na mesma direção, horizontal, mas uma aponta para um lado e a outra para o outro. Então são sentidos diferentes. Então a letra D é a resposta correta. Vamos a mais uma questão, Essa outra questão diz assim: são grandezas escalares, São grandezas escalares. Ele quer saber quais são as grandezas escalares. O tempo, deslocamento e força. Tempo é uma grandeza escalar, correto? Deslocamento é uma grandeza, nesse caso, a gente pode determinar ela como uma grandeza escalar também. E a força é uma grandeza vetorial, então a letra A não está correta. Por a força estar aqui, ela não está correta. Na verdade, o deslocamento e a força são duas grandezas vetoriais. O deslocamento vai de um local para o outro em direção e sentido. Entendeu? O comprimento não. Se medir o comprimento não.
mas o deslocamento sim, que é de onde vai uma coisa a outra. A letra B, o tempo é uma grandeza escalar, a temperatura é uma grandeza escalar, o volume é uma grandeza escalar, só depende dos seus valores, não precisa de direção nem de sentido. A temperatura, grandeza escalar, velocidade, vetorial, precisa de direção e sentido, e o volume é um escalar. Letra D, a força, grandeza vetorial, precisa de direção e sentido, e módulo. E a velocidade também, e a aceleração também, então os três são vetoriais. O comprimento é uma grandeza escalar, né? E o deslocamento vetorial e a força vetorial. Então a única resposta que tem só escalares é a letra B, tempo, temperatura e volume. Agora nós iremos ver um pouco sobre soma e subtração vetorial, a partir desse exemplo. Para os exemplos a seguir, considere que os módulos dos vetores A e B valem respectivamente 4 e 3. Calcule o vetor resultante. Então a gente tem aqui A e B. Aí ele quer que a gente calcule o vetor resultante. A gente vai pegar o vetor A, o vetor B, a soma do vetor A com o vetor B vai estar um vetor R. Eu peguei ele aqui, coloquei o B na frente do A, deu a soma do vetor R, e a soma de A mais B é o vetor R. E ele quer que eu determine, ele faz assim, para os exemplos a seguir, considere que os módulos dos vetores A e B valem respectivamente 4 e 3. Então, o módulo do vetor resultante vai ser 4 mais 3, que dá 7. E a direção do vetor é a mesma dos outros, porque a soma desses dois vetores, quando eles estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser iguais. Agora, soma e subtração vetorial. Vamos agora para o segundo exemplo. Eu tenho o vetor A, o vetor B, que está apontando no sentido oposto, mesma direção, sentido oposto. Aí eu vou fazer a subtração. A menos o vetor B vai dar esse pedacinho aqui. Ou seja, que é o vetor R. A mais menos B vai dar 1. E o módulo vai ser R. E ele vai apontar no sentido do vetor de maior módulo, que é o vetor A. O vetor resultante pode no sentido do vetor de maior módulo. E vai ser igual a 1. Agora vamos para o terceiro exemplo. Eu tenho um vetor apontando para cima, A, e o vetor apontando para o vetor que eu digo vertical e um horizontal, B. Agora eu vou fazer a soma, A e B. Para isso, eu vou traçar que o vetor soma, o vetor resultante, vai ir do início de 1, do A para a extremidade de B. E esse é o vetor R. A mais B vai ser igual ao teorema de Pitágoras, pois eu sei que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a R ao quadrado. E esse a gente chama de teorema de Pitágoras. R vai ser igual a 5. Porque quando eu colocar os valores lá, eu vou obter que o valor é 5. Quando eu fizer a resolução. E como ele fala lá no início, os valores é 3, né? E 4. Quando eu substituir os valores e passar as raízes, eu vou ter que o valor é igual a 5. Agora vamos para o exemplo 4, quando o ângulo entre os vetores é de 60 graus. Então, eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor A com o vetor B vai formar um vetor resultante com um ângulo de 60 graus. R igual a mais B. Para isso, fazer essa soma, utilizaremos a lei dos cossenos. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de ângulo θ. E aí eu vou substituir os valores que ele me deu para A e B nessa fórmula. O ângulo eu sei que é 60, então o cosseno de 60 eu tenho aqueles ângulos notáveis, né, que eu tenho lá. Vamos lá lembrar quais são os ângulos notáveis. Para o cosseno eu tenho o que é 1 raiz de 2
sobre 2. Aliás, eu vou ter que, para o seno, 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e a raiz de 3 sobre 2. E para o cosseno, eu vou ter raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Né? No caso, eu tenho aqui o cosseno de 60 graus, né? Quando eu uso aquela tabelinha. Procure no Google ou faça uma pesquisa quais são os ângulos notáveis, né, para o seno, cosseno e a tangente. Aí vocês vão ver que o outro, vocês podem usar uma calculadora, não tem problema, que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. E o seno de 30 é igual a 1 meio também. E aí quando eu substituo os valores dos cossenos, né, vocês podem fazer uma calculadora para testar, é daqui R igual a 6,1. Agora vamos para o exemplo 5. Eu tenho A, tenho o vetor B e tenho o vetor C. E tenho o vetor A mais B mais C forma o resultante R. Essa soma aí é simples. A extremidade do 1, o início de um na extremidade do outro, né? O início na extremidade do outro, e o vetor soma é no início do primeiro na extremidade do último. E essa é a forma de determinar as somas de vetores. Na próxima aula nós vamos ter uma aula um pouco mais de tirar dúvidas, entendeu? Para que vocês possam fixar o conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima